Fala pessoal, e hoje voltando para mostrar mais da minha história com as histórias em quadrinhos. Vai logo se inscrevendo, vai logo compartilhando e eu já volto para falar sobre minha história com os quadrinhos e qual é o quadrinho de hoje. Roda a vinheta! O quadrinho de hoje é X-Men, né? E assim, X-Men formatinho, porque aqui saiu nos anos 90, né? O formatinho dos X-Men, como também o de Wolverine. Então eu vou mostrar esses dois. Uma coisa, eu não vou dar ênfase ou contar a história das histórias em quadrinhos, né? O boom das histórias em quadrinhos, quanto fez sucesso, ou até mesmo qual é a melhor edição. Não. Minha ideia aqui é mostrar a minha história com as histórias em quadrinhos. Dessa forma, eu vou apenas mostrar aqueles quadrinhos que eu adquiri e que fizeram parte da minha história, como eu falei aqui no primeiro episódio, que você pode ver aqui, ó, esse primeiro episódio, a importância que teve esses primeiros quadrinhos, e aqui eu estou dando continuidade para vocês verem sobre as histórias em quadrinhos, sobre a história mesmo das histórias em quadrinhos, né? Aqueles quadrinhos que fizeram sucesso, aqueles autores, ou seja, todo o percurso dos quadrinhos desde da Era de Prata, a Era de Ouro, a importância que cada um teve na história das histórias em quadrinhos, vocês podem ver ou acessar o canal do Pipoca e Nanquim ou os quadrinhos na Sageta. Esses dois contam bem as histórias, né, das histórias em quadrinhos. Principalmente o Pipoca e Nanquim, que conta o boom das histórias em quadrinhos, quando surgiu Jim Lee, quando surgiu Todd McFarlane, ou seja, quando todos esses quadrinistas que surgiram fizeram sucesso, qual foi as histórias que fizeram sucesso, como também antes disso, quem veio antes disso, a importância do quadrinista que veio antes disso, dos quadrinhos que veio antes disso. Então, lá no Pipoca e Nanquim, eles têm uma playlist só contando a história dos quadrinhos. Acesse e conheça. Aqui eu vou contar apenas a minha história com as histórias em quadrinhos, que hoje será com X-Men. Começando aqui, que foi a número 1, né? No início dos anos 90, foi quando eu comecei a trabalhar e, anterior a isso, meus quadrinhos eram adquiridos ou minha mãe me dava ou meu pai me dava. Mostrei no episódio anterior o primeiro quadrinho que minha mãe me deu e também tenho o primeiro quadrinho que meu pai me deu. A partir dos anos 90 eu comecei a comprar e eu acho que foi a época que eu mais comprei quadrinhos, foi nesse período, que aí começou com X-Men. Eu trabalhava e eu vinha no percurso, passava por uma banca de revista, então ia adquirindo as historinhas dos X-Men. Por isso eu tenho a primeira edição, segunda edição, e confesso que aqui, diferente das histórias do Homem-Aranha que eu falei na anterior, os X-Men sempre trataram de discriminação, né, de raças, que eram os mutantes e os humanos, que discriminavam os mutantes. Então, é umas histórias que me pegaram logo de início, né? Aqui eu tenho algumas edições em formatinho e estou passando rápido aqui, diferente do Homem-Aranha, que tinha ou teve vários quadrinhos que ficaram na memória, né? Que eram aqueles quadrinhos que eu li talvez até por nostalgia, mas também o desenho que pegava. Aqui, os X-Men teve uma ou outra história que realmente ficou na memória, principalmente quando Jim Lee começou a desenhar os X-Men, né? Aí hoje está com os X-Men 97 e olha só o Senhor Sinistro aqui, ó, que está aparecendo bem agora nos novos episódios, que é da saga Inferno. Então, essas sagas aqui surgiram bem nessas edições, né? Aqui, uma edição que eu gostei muito na época que li. O engraçado é que nesta edição tem a mistura de vários desenhos, porque vai ter desenhos de Jim Lee
de Rob Liefeld e de Scott Williams, e a gente vê a diferença de um para outro, o que faz com que você até em alguns momentos goste da edição, outros momentos nem tanto, justamente por essa mudança de traço, né, que a gente percebia, que depois vinha edições que valiam a pena, que iam mostrando cada vez mais os X-Men e algumas histórias que ficavam. Esse Atos de Vingança, com desenhos de Jim Lee, tem umas cenas e uns textos memoráveis que eu lembro e lendo hoje em dia novamente ainda é legal nessa edição aqui. E continua na edição seguinte com os desenhos de Jim Lee maravilhoso. E sim, eu gosto dos desenhos de Jim Lee para quadrinhos principalmente. Então tem umas cenas que ele desenhava que ainda hoje eu olho e acho fantástico. E um traçozinho bem legal, fininho, combinava com o formatinho, o desenho de Jim Lee, mas a arte final de Scott Williams. Então, isso aqui me pegou bastante nessas edições dos X-Men de Jim Lee. A Psylocke que ele desenhava, cara, era muito massa. E eu fui adquirindo cada vez mais as edições. Eu nem lembro qual foi a última edição que eu comprei. Porque também chega uma época que fica mais do mesmo, né? Acaba sendo ou ficando parecido. Mark Silvestre também era outro desenhista que eu gostava muito de ver o traço dele, os tracinhos finos. Esse caça o Wolverine, que inclusive Logan usou bastante esses personagens, né? Donald Please no filme Logan, né? Que usando alguns personagens dessa edição aqui, desenhos de Mark Silvestre, bem que eu gosto muito nessa edição aqui, Caça a Wolverine. E aqui são edições em formatinho, então não tinha, se a gente for ver com o tempo, o formatinho vai estragando com o tempo, né? Tudo se estraga com o tempo, não tem quem escape desse. Acaba que as edições ficam um pouco estragadas, essa aqui é a verdade. E aqui foram as edições de X-Men. Os X-Men chegaram a fazer tanto sucesso nos anos 90, olha só, que vinha até capa dupla, com desenhos, claro, de Jim Lee, e umas capas bem legal. E nesse sucesso acabou saindo até X-Men Anual 1 e 2, aqui tentando até pegar carona com Dias de um Futuro Esquecido, aqui Dias do Futuro do Presente, que não foi tão bem como Dias de um Futuro Esquecido. E aqui, nessa edição 2, a história já é um pouquinho melhor, com desenhos de Jim Lee, os quadrinhos também, a forma de fazer, porque os quadrinistas Jim Lee, Todd McFarlane mudaram a forma de fazer quadrinização, né? Nessas edições aqui já demonstravam isso. Logo depois eu comecei a adquirir Wolverine. E sim, Wolverine é um dos personagens, ou ainda é um personagem dos X-Men que eu gosto muito. Por isso comecei a adquirir as edições desse personagem. E desse personagem, o legal é que aqui em Wolverine, apesar da capa ser Wolverine, ele estava em Madripoor e o nome dele era Caolho. Já nessa edição de Wolverine, eu vou ter uma edição que eu ainda lembro bem quando adquiri e ainda hoje rio muito com ela, é essa daqui, Wolverine e Hulk, irmãos gêmeos. Aqui fazendo até uma brincadeira com o filme de Schwarzenegger e Danny DeVito. Ainda hoje eu leio essa edição e acho super engraçada. O Hulk, na época que era o Sr. Tirateima, cinza, inteligente, e Wolverine na época que era caolho em Madripoor. E foi passando as edições e sempre na capa vinha alguma com um desenho que fosse feito pelos desenhistas da época, né? Aqui, ó, Todd McFarlane, a capa. A maioria dessas daqui que eu tenho dentro é John Buscema.
Tem uma outra que muda, mas tem muitas edições desenhadas por John Buscema. E vai passando, também não vai ter tantas edições que seja algo espetacular, mas tem edições que na época eu li, gostei muito, mas que se for ler hoje e ver os desenhos, não são tão legal. O que se destaca no caso dos desenhos, que eu gostei muito, nessa edição aqui, entra Excalibur, que os desenhos é de Alan Davis. Cara, o desenho dele é certinho demais. Além de deixar o desenho bonito, né, e muito engraçado, o desenho dele para uns personagens era caricato. Só em ver fazia a pessoa rir, né? Aí tem alguns encontros nas edições, algumas edições que já destaca até o artista, como aqui no destacando John Byrne, todas edições em formatinho. Como a maioria dessas edições aqui foi eu que adquiri, comprei, né? Elas ainda estão em bom estado. Diferente do que eu mostrei no primeiro episódio, que os quadrinhos foram adquiridos com outras pessoas, então tinha o nome de outras pessoas. E não, aqui já tinha, eu comprava as edições e já colocava o meu nome na capa e não me desfiz. E o desenho de John Buscema para esse Wolverine caolho em Badripô, eu achava muito massa. Ainda hoje acho. Olha aqui e acho muito, muito, muito legal. Não lembro nem quantas edições eu cheguei a adquirir. Sei que é bastante. E o legal é que a gente ia conhecendo outros artistas. Essa coisa de conhecer os artistas, o que eu não gostava era quando uma história deixava de ser desenhada por aquele artista e passava a ser feita por outro, como no caso do Excalibur, que mudou o desenhista Alan Davis, que eu já falei que gostava muito, e passou a ser desenhado por outro. Ficou muito diferente. Essa edição aqui eu achei muito legal. Aqui era Wolverine atacando, aqui era Lady Lethal, com arte de Mark Silvestre, que eu confesso, gosto. Ainda hoje pego as edições e dou uma olhada para me inspirar. Ele é um artista que gostava, ou não sei hoje em dia, que faz muito tempo que eu não vejo desenho desse pessoal, mas ele costumava fazer, se você notar aqui, ó, os pés pequenininho, e em muitos casos ele fazia os pés sumir, como olha aqui, nesse desenho aqui, os pés sumindo. Então isso acontecia muito. Na própria capa a gente vê aqui, ó, ele cortando. E eu acho legal, ainda hoje, vendo, eu acho isso muito, muito da hora. Esse estilo de desenho de você fazer e fazer uns risquinhos embaixo, como que apagando os pés, ou então tendo uma sombra nos pés, uma fumaça nos pés. E o tracejado que ele fazia também, eu curtia muito nessas edições de Wolverine. Aqui, ó, nessa página mostra bem os pés sumindo, os riscos que eu falo para apagar os pés, fazer os riscos. E esse estilo aqui eu acho muito, muito legal. Como falei, hoje em dia não sei nem o que Mark Silvestre anda fazendo, mas que nessa época que ele desenhou o Wolverine, tenho essa lembrança boa e tenho ainda, como é uma boa lembrança, eu hoje vou ver os quadrinhos ainda um e outro ainda é massa. Ó, essa edição 39 aqui, que veio com a capa rasgada, como se fosse as garras de Wolverine. E a minha tá rasgada mesmo, ó, que rasgou aqui, quebrou. Muito legal essa história. Mas Wolverine, como foi um personagem que se destacou bastante, ele teve edições, ó, à parte, ou seja, e aqui foi no final ainda dos anos 80 que, no auge de Frank Miller, Frank Miller desenhou essa minissérie em 4 edições de Wolverine, desenhos história de Chris Claremont com arte de Frank Miller, que já era um artista consagrado nessa época, né? E aqui ainda não estava com a arte tão abstrato, tão diferentona, que a arte dele hoje é para essa arte aqui dessa época e ver a arte dele hoje, diz até que não é o mesmo artista. X-Men teve edições memoráveis, como essa daqui, Dias de um Futuro Esquecido, que é bem parecido com o Exterminador do Futuro, né? No caso, a história, que é alguém que volta no tempo. E essa história aqui saiu primeiro em Super Aventuras Marvel, depois eles lançaram esse formatinho aqui
com a história completa. O roteiro de Chris Claremont, arte de John Byrne. Aqui, outra edição que vale muito. Wolverine, Arma X, tanto desenho quanto arte, o Barry Wilson Smith. E a arte do cara é muito detalhada, é muito legal de ver. Não sei se de fazer, porque isso deve levar mas ele arrasou aqui em Wolverine Arma X. E é uma edição grandinha, com uma arte fantástica de Barry em Arma X. Pronto, essa foi outra edição que realmente valeu demais. Nem X-Men, nem Wolverine, eu lembro em que edição terminou. Sei que eu não completei, ou não tenho todas as edições, pois eu acabei deixando de adquirir edições porque eu achava que estava ficando muito repetitivo. Só escapava mesmo edições assim especiais, né? No caso, algumas histórias bem legais que foram surgindo com o tempo, mas que acompanhar as edições mensais estava mais do mesmo. As histórias estavam se repetindo. Nas próprias edições dos X-Men, eles viajaram uma época no tempo para recomeçar, ou seja, fazer um reboot dentro do reboot. É meio complicado manter uma revista seriada e que ela, com o tempo, fique cada vez mais com as histórias boas. Tem que ir se repetindo. Infelizmente, história seriada fica meio complicado. Tem que ter, sem falar que muda os autores, muda os desenhos. Então isso faz com que ou melhore, ou dependendo, essa questão de melhorar é muito de pessoa para pessoa. Eu gosto muito de histórias que foram desenhadas por Jim Lee, mas que a história às vezes não é bem elaborada. Tem um desenho legal, ou então às vezes a história é legal, mas o desenho não é tanto. Então isso vai muito de época, vai muito daquilo que estava sendo feito na época e vai muito também do gosto de cada um. Aqui eu mostrei as minhas edições, ou as edições que eu tenho aqui em formatinho de X-Men e Wolverine. X-Men eu tenho a número 1. Wolverine eu já comecei na número 4, mas que já foi um personagem que me agradou, ele sendo Caolho em Madripoor, e que tem umas histórias muito legais, engraçadas e que ainda hoje eu lendo algumas diverte. Esse é mais ou menos a minha história com esse tipo de quadrinho, ou seja, os formatinhos de X-Men e Wolverine. Como eu falei no início, se você quiser saber mais sobre as histórias ou sobre a história da importância dos quadrinhos, né, da Era de Ouro, da Era de Prata, visite lá os canais do Pipoca e Nanquim e Quadrinhos na Sarjeta. Existe outro, mas esses é os que eu mais assisto e os que mais contam boas histórias dessa trajetória que é o quadrinho, certo? Só lembrando que eu também escrevo e desenho meus quadrinhos muito inspirado nesses quadrinhos que eu adquiri com o tempo. Claro que a gente sempre tenta fazer o melhor, escrever melhor, desenhar melhor, mas a arte é muito relativa. Então você pode ler ou ver o meu desenho e gostar, e outro pode não gostar. Pode não gostar de ler, pode não gostar dos meus desenhos. A arte é relativa. Cada pessoa vai gostar de um tipo de arte, cada pessoa vai gostar de um tipo de quadrinhos. Mesmo assim, eu tenho os quadrinhos no Kindle e lá vai ter vários estilos, né? Tanto cômico, como quadrinho policial, como romance. Nesse sentido, está bem diversificado, certo? Então, acesse, conheça e leia. E para quem não gosta dos quadrinhos digitais, tem esses três aqui de Enigmar, disponível aqui na loja Gibizada. Acesse e conheça. Para ver mais artes e mais lugares que tem minha arte, desenhos para ser vendido em camiseta, em pôster e tudo mais, você pode acompanhar meu blog, que eu sempre fico colocando lá todos os links e toda a minha história com a arte. Lá você vai ter todo esse apanhado, vamos dizer assim, e eu estou sempre atualizando. É isso por hoje.
Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe e passe adiante para que esse canal possa mostrar cada vez mais arte, cada vez mais artista e que eu possa cada vez mais mostrar a vocês as artes que eu faço, dando dicas tanto de arte plástica, quadrinhos, ou seja, os estilos de arte que eu faço aqui. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar e até a próxima arte. Porque é tempo de arte. Até a próxima! Como deu para perceber, até o momento eu não mostrei nenhum quadrinho da DC, até porque eu acabei conhecendo primeiro os quadrinhos da Marvel, sem saber que existia essa diferença. Para mim, era tudo quadrinho. Mas nos próximos episódios eu vou mostrar mais quadrinhos. E também vai ter quadrinhos Marvel, DC e até de outras editoras. Portanto, aguarde o próximo episódio.